Fala galera do Instituto Genara Viana, aqui é o Leandro, professor de inglês. Esse aqui então é o nosso vídeo de orientação para a realização das provas. Esse vídeo vai para a terceira série do ensino médio. Eu vou ler as questões com vocês e vou dar as orientações para a prova. Lembrando a vocês o seguinte, eu tirei todas essas provas, todas as questões de provas são de questões anteriores do Enem. Então a gente já viu que o Enem ele trabalha com vários tipos de textos, né? Vários gêneros textuais, aliás. A gente já viu que ele trabalha com poema, poesia, letra de música, artigo de jornal, de revista, infográfico, tira em quadrinhos, charge. Então o Enem ele varia bastante nos gêneros de texto trabalhados. Então o importante é você identificar qual é o texto que está sendo apresentado ali e aonde está no texto as informações que eu preciso, certo? Vocês lembram sempre que eu falo com vocês, dá uma lida skimming e scamming, dá uma lida geral no texto, não importa se eu não entendi todas as palavras, continua lendo, depois você vê lá o que você conhece, quais são as palavras cognatas, quais são as palavras que eu conheço e tenta dar um sentido geral no texto. Começa analisando as perguntas. O que ele quer saber daquele texto? Você vai ver um texto, às vezes o texto é grande e ele só quer um ponto específico do texto. Ele faz uma pergunta só sobre aquele texto numa parte específica do texto. Certo? Então vamos lá. Singer's husband died of suspected drug overdose. Então vocês vão ler aqui o texto, como a gente pode ver, from Guardian Co. UK. Então isso aqui foi retirado de The Guardian, que é um jornal lá do Reino Unido, um jornal de grande circulação, tá? Então isso aqui seria uma notícia de jornal, certo? Então a gente já tem o tipo de texto que ele está usando. Então vamos lá. De acordo com o texto, qual a informação abaixo é verdadeira, tá? Então só vai ter uma opção que é a verdadeira. Então vocês vão ver aqui, analisar o texto e ver qual seria essa informação. Os resultados da autópsia foi que ela deve ser feita novamente, não foram liberadas, foram satisfatórias, não foram claras ou será divulgado em breve. Na frase but the gig was cancelled, a palavra gig pode ser substituída por business, concert, job, party ou task. Então, analisa lá no texto qual seria a melhor adaptação para essa palavra gig, certo? Então, esse é um tipo de coisa que vai cair no Enem, certo? Ele vai colocar uma palavra que é pouco conhecida, que é pouco usada, e vai pedir ali para você adaptar para uma outra que é mais conhecida, certo? Observe o cartoon abaixo e responda qual a ironia que esse cartoon transmite. Então, lembre que o cartoon a gente analisa tanto a imagem quanto o texto. Então o texto aqui, don't you just love sports? Então aqui vocês vão analisar tanto a imagem quanto o texto, certo? Então qual é a ironia que ele quer transmitir aqui? Lembra o que é ironia? Primeiro passo, você precisa lembrar disso para poder responder a certa. A expressão just love significaria o quê? Tá? Aqui é o segundo texto, leia o texto e responda. A expressão in spite of all this pode ser entendida como, tá? Então, the word over significa, então, todas essas expressões, todas elas estão aqui de acordo com o texto, aqui, ó, the word over, certo? Então, todas elas de acordo do sentido que ela quer usar no texto. Por quê? Se você, de repente, procurar jogar essa palavra no Google, lá no tradutor, ele vai te dar um significado que pode não bater exatamente com o significado do texto, certo? Então você tem que entender qual é o significado disso no texto. Para fazer isso, você tem que analisar o texto como um todo. O que ele está falando aqui sobre a ideia aqui, ó, difficult for health policy, certo? Então analisa a ideia central do texto, tá? Marca a opção incorreta sobre o texto, ou seja, aquela que está errada. The road not taken. Então aqui é um poema do Robert Frost, e aí vocês vão ver qual seria, então, levando em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor,
Então você vai ler aqui o texto e vai ver qual seria a ideia do autor, o que ele quer indicar com esses versos, ok? Observe o cartoon e marque a opção correta, certo? Então o texto está aqui e está aqui, ok? Se tiver pequeno para vocês lerem, tá? É só dar uma procurada aqui que acho que dá para ler bem, tá bom? Então aqui ele faz uma já explicação. O secretário de Defesa Leon Panetta anunciou oficialmente no dia 24 de janeiro o fim da proibição para que mulheres sirvam em combate nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Iniciativa que pode abrir milhares de postos de trabalho na linha de frente de combate para elas. De acordo com a imagem acima, o vocabulário whichever remete. Então, whichever está aqui. Congratulations or condolences, whichever. Então, o que ele quer dizer exatamente com whichever? Então, ele está falando congratulations or condolences. O que são essas palavras? O que elas significam? Certo? E aí você vai ver qual seria a melhor opção de marcar aqui. Certo? Então, todas essas questões são questões anteriores do Enem. A melhor forma para você se preparar para o Enem são resoluções dessas questões. Certo? Pegar as questões antigas, pegar, sentar, resolver. Certo? Então, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora da realização da prova, vocês têm meu número lá no grupo, passa uma mensagem para mim que eu dou uma orientação para vocês, não tem problema nenhum. Certo, professor? Eu não entendi exatamente essa questão aqui. O que ele quer dizer com isso? Não estou entendendo. Pode perguntar, não tem problema nenhum que eu vou orientar vocês. Certo? Então é só pegar meu número lá no grupo, não entendeu, tá com dúvida? Pode perguntar, sem problema nenhum, que eu vou orientar vocês. Ok? Então, galera, façam a prova com atenção. Lembrando, esse é o tipo de prova que vocês provavelmente vão encarar no Enem. Eu tentei pegar o máximo tipo de questões, versificar o máximo de questões de textos aí para vocês se prepararem bem para esse tipo de prova. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só passar a mensagem que eu oriento vocês. Certo? Uma boa prova, boa sorte a todos, um forte abraço.